Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A aparição de Deus inaugurou uma nova era. O plano de gerenciamento de Deus de 6.000 anos se aproxima do fim, e a porta do reino já se abriu para todos que buscam sua aparição. Caros irmãos e irmãs, o que vocês estão esperando? O que vocês procuram? Aguardam Deus aparecer? Procuram suas pegadas? Como a aparição de Deus deve ser ansiada? E como é difícil encontrar as pegadas de Deus. Numa era como esta, em um mundo como este, o que devemos fazer para testemunhar o dia em que Deus aparecer? O que devemos fazer para acompanhar o ritmo das pegadas de Deus? Perguntas desse tipo são confrontadas por todos que aguardam Deus aparecer. Todos vocês já refletiram sobre essas perguntas mais de uma vez. Mas qual foi o resultado? Onde Deus aparece? Onde estão as pegadas de Deus? Vocês já receberam as respostas? Muitos responderiam da seguinte maneira: Deus aparece entre aqueles que o seguem e suas pegadas estão entre nós. É simples assim. Qualquer um pode oferecer uma resposta convencional, mas vocês compreendem o que significa a aparição de Deus ou suas pegadas? A aparição de Deus diz respeito à sua chegada à Terra para realizar sua obra em pessoa. Com sua identidade e seu caráter próprios, e de um jeito que lhe é inato, ele desce entre os homens para conduzir a obra de iniciar uma era e terminar uma era. Esse tipo de aparição não é uma forma de cerimônia. Não é um sinal, uma imagem, um milagre, nem algum tipo de visão grandiosa. Muito menos algum tipo de processo religioso. É um fato real e genuíno, que pode ser tocado e contemplado por qualquer um. Esse tipo de aparição não tem por objetivo agir por agir, nem é pelo bem de um empreendimento de curto prazo. Antes, é pelo bem de uma etapa da obra em seu plano de gerenciamento. A aparição de Deus é sempre significativa e sempre traz alguma relação com seu plano de gerenciamento. O que aqui é chamado de aparição é completamente diferente do tipo de aparição na qual Deus guia, lidera e esclarece o homem. Deus realiza uma etapa de sua grande obra a cada vez que se revela. Esta obra é diferente daquela realizada em qualquer outra era. É inimaginável para o homem e jamais foi experimentada pelo homem. É uma obra que inicia uma nova era e conclui a era antiga. É uma forma nova e aprimorada da obra de salvação da humanidade. Além disso, é uma obra que traz a humanidade para a nova era. É isso que a aparição de Deus significa. Quando vocês tiverem compreendido o que a aparição de Deus significa, como deveriam procurar as pegadas de Deus? Essa pergunta não é difícil de explicar. Onde quer que Deus apareça, ali vocês encontrarão suas pegadas. Tal explicação parece bastante simples, mas não se mostra tão fácil na prática, pois muitas pessoas não sabem onde Deus aparece, muito menos onde Ele está disposto a aparecer ou onde deveria fazê-lo. Alguns creem impulsivamente
que onde o Espírito Santo está operando, ali Deus aparece. Ou então acreditam que onde há personagens espirituais, Deus aparece. Ou então acreditam que onde quer que haja pessoas de alta reputação, ali Deus aparece. Por ora, não vamos discutir se essas crenças estão certas ou erradas. Para explicar tal questão, primeiramente, temos de ter um objetivo claro. Estamos buscando as pegadas de Deus. Não estamos buscando personagens espirituais, muito menos perseguindo personagens famosos. Estamos perseguindo as pegadas de Deus. Por essa razão, uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, suas declarações. Pois onde quer que haja novas palavras ditas por Deus, a voz de Deus está ali. E onde quer que haja passos de Deus, os feitos de Deus estão ali. Onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existem o caminho, a verdade e a vida. Na busca pelas pegadas de Deus, vocês ignoraram as palavras de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Assim, mesmo quando recebem a verdade, muitas pessoas não acreditam que tenham encontrado as pegadas de Deus e muito menos reconhecem a aparição de Deus. Que grave erro! A aparição de Deus não pode ser acomodada às concepções do homem, e muito menos Deus irá aparecer por ordem do homem. Deus faz suas escolhas próprias e tem seus planos próprios quando realiza sua obra. Além disso, ele tem seus objetivos próprios e seus métodos próprios. Qualquer que seja a obra que realiza, ele não tem necessidade de discuti-la com o homem, nem de buscar o seu conselho, muito menos de informar a toda e qualquer pessoa sobre sua obra. Esse é o caráter de Deus, que deve, aliás, ser reconhecido por todos. Se vocês desejam testemunhar a aparição de Deus, se desejam seguir as pegadas de Deus, então devem antes se afastar de suas próprias noções. Você não deveria exigir que Deus faça isso ou aquilo, e menos ainda deveria encerrá-lo em seus limites próprios e restringi-lo às suas próprias noções. Em vez disso, vocês deveriam exigir de si mesmos como deveriam buscar as pegadas de Deus, como deveriam aceitar a aparição de Deus e como deveriam se submeter à nova obra de Deus. Isso é o que o homem deveria fazer. Como o homem não é a verdade e não possui a verdade, ele deve buscar, aceitar e obedecer. Não importa se você é norte-americano, britânico ou de qualquer outra nacionalidade. Você deveria ultrapassar as restrições de sua própria nacionalidade, transcendendo a si mesmo, e ver a obra de Deus da estação de um ser criado. Dessa forma, você não irá impor limitações às pegadas de Deus. Isso ocorre porque hoje muitos imaginam ser impossível que Deus apareça em determinada nação ou entre um certo povo. Quão profundo é o significado da obra de Deus e como é importante a aparição de Deus. Como as noções e os pensamentos do homem podem avaliá-los? Portanto, digo que você deveria romper com suas noções de nacionalidade e etnia, de modo a poder buscar a aparição de Deus. Somente assim você não ficará limitado às próprias noções. Somente dessa forma
você estará qualificado para acolher a aparição de Deus. Do contrário, você permanecerá na escuridão eterna e não ganhará nunca a aprovação de Deus. Deus é o Deus de toda a raça humana. Ele não se considera propriedade privada de nenhuma nação ou povo, mas vai realizando sua obra como planejou, sem ser confinado a qualquer forma, nação ou povo. Talvez você nunca tenha imaginado essa forma, ou talvez sua atitude para com essa forma seja de negação, ou talvez a nação em que Deus se revele e o povo entre o qual o faça sejam simplesmente discriminados por todos e aconteça de simplesmente eles serem os mais retrógrados da terra. No entanto, Deus tem sua sabedoria. Com seu grande poder e por meio de sua verdade e seu caráter, ele verdadeiramente ganhou um grupo de pessoas que são de uma só mente com ele, e um grupo de pessoas que ele desejou tornar completo, um grupo conquistado por ele, que, tendo enfrentado toda sorte de provações e tribulações e todo o tipo de perseguição, é capaz de segui-lo até o fim. O objetivo da aparição de Deus, que não é limitada a qualquer forma ou nação, é permitir que ele possa completar a obra como planejou. Isso é igual a quando Deus se tornou carne na Judéia. Seu objetivo era completar a obra da crucificação para redimir toda a raça humana. No entanto, os judeus acreditavam que era impossível para Deus fazer isso. Achavam impossível que Deus pudesse se tornar carne e assumir a forma do Senhor Jesus. O impossível deles tornou-se a base na qual condenaram Deus e se opuseram a ele, e por fim, levou à destruição de Israel. Muitas pessoas, hoje, cometeram um erro semelhante. Elas proclamam com todas as forças a aparição iminente de Deus, mas ao mesmo tempo condenam sua aparição. O impossível delas, mais uma vez, restringe a aparição de Deus aos limites da imaginação delas. E assim tenho visto muitas pessoas caírem na risada ao se depararem com as palavras de Deus. Mas tal riso é de algum modo diferente da condenação e blasfêmia dos judeus? Vocês não são reverentes na presença da verdade. Muito menos sua atitude é de anseio pela verdade. Tudo o que fazem é examinar negligentemente e esperar com uma despreocupação displicente. O que vocês podem ganhar por examinar e aguardar assim? Acham que vão receber orientação pessoal de Deus? Se você não é capaz de discernir as declarações de Deus, como pode estar qualificado para testemunhar a aparição de Deus? Onde quer que Deus apareça, ali a verdade é expressada. E ali estará a voz de Deus. Apenas os que são capazes de aceitar a verdade podem ouvir a voz de Deus, e apenas tais pessoas estão qualificadas para testemunhar a aparição de Deus. Deixe de lado suas noções. Aquiete-se e leia estas palavras cuidadosamente. Se você anseia pela verdade, Deus o iluminará e você entenderá sua vontade e suas palavras. Deixem de lado suas opiniões sobre o impossível. Quanto mais as pessoas acreditam que algo é impossível, mais provável é que isso ocorra, pois a sabedoria de Deus se eleva acima dos céus. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os pensamentos do homem, e a obra de Deus transcende os limites do pensamento
e das noções do homem. Quanto mais algo for impossível, mais há verdade para ser buscada. Quanto mais algo estiver além das noções e da imaginação do homem, mais irá conter a vontade de Deus. Pois onde quer que Deus se revele, Deus ainda é Deus, e sua essência nunca mudará por conta do local ou modo de sua aparição. O caráter de Deus continua o mesmo, onde quer que estejam suas pegadas. Não importa onde estejam as pegadas de Deus. Ele é o Deus de toda a humanidade. Assim como o Senhor Jesus não é apenas o Deus dos israelitas, mas é também o Deus de todos os povos da Ásia, Europa e América. E mais ainda, é o único Deus em todo o universo. Vamos então buscar a vontade de Deus, descobrir sua aparição em suas declarações e manter o ritmo de seus passos. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Suas palavras e sua aparição existem simultaneamente, e seu caráter e pegadas estão abertos para a humanidade o tempo todo. Caros irmãos e irmãs, espero que vocês possam ver a aparição de Deus nestas palavras, que comecem a seguir seus passos à medida que caminham adiante rumo a uma nova era e entrem no lindo e novo céu e na linda e nova terra que Deus preparou para aqueles que aguardam sua aparição.